Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero meditar num texto nessa tarde, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que nos fala o seguinte: foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero trazer, com base nesse texto, um tema baseado nesse texto que nos fala fugindo das paixões do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse texto eu quero trazer 2 pontos para a nossa meditação, que o primeiro ponto é fugindo do pecado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto sagrado, o apóstolo Paulo transmite conselhos preciosos ao jovem Timóteo, os quais servem para todos os jovens contemporâneos para vencer as paixões e os desejos ilícitos da juventude. É preciso fugir, porém, para seguir uma carreira vitoriosa, os jovens devem seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Glória a Deus. Fugindo do pecado, o nosso primeiro ponto. O primeiro conselho de Paulo ao jovem é: foge também dos desejos da mocidade. Os desejos da mocidade a que Paulo se refere não estão relacionados ao fato de um jovem se apaixonar ou gostar de uma outra pessoa. Ele tem a ver com os desejos e as paixões carnais da mocidade. A mocidade é conhecida como a fase do romantismo e da vitalidade. É nesta fase que os desejos e as paixões se afloram, e por isso é preciso uma boa dose de temperança, que é o domínio próprio, tão necessário a todos nós. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, Paulo já tinha dito a Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Para vencer as paixões carnais proibidas, o jovem precisa compreender uma fuga necessária a fim de derrotar o pecado. O jovem José sabia, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 39, do versículo 6 ao versículo 12, louvado seja o nome do Senhor, o jovem José sabia que as paixões carnais que a mulher de Potifar nutria por ele, além de serem perigosas e proibidas, feriram a santidade de Deus e machucaram a sua vida moral. Por isso ele fugiu dessas paixões. Louvado seja o nome do Senhor. Em Provérbio, capítulo de número 7, versículo de número 1 ao 5, o sábio Salomão também nos conselha dizendo: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 18, Paulo já havia nos aconselhado dizendo: fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo ponto para a nossa meditação, louvado seja o nome do Senhor, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Segue a justiça. Ao fugir do pecado, o jovem deve se refugiar em coisas sólidas. Por isso, Paulo aponta 4 virtudes a serem seguidas pelo jovem: a justiça, a fé, o amor
e a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Seguir a justiça é seguir as coisas corretas da vida. Em sentido teológico, justiça é tudo aquilo que é correto, justo e verdadeiro. Portanto, seguir a justiça significa praticar o que é correto, justo e verdadeiro. Em Provérbio capítulo de número 15, versículo de número 9, a palavra de Deus afirma que o Senhor ama o que segue a justiça. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Seguir a fé. Segue a fé. Seguir a fé significa seguir o sólido fundamento do Evangelho de Cristo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor sagrado nos aconselha dizendo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Segui o amor. A paixão é passageira, porém o amor jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Seguir o amor é se apoiar no que é duradouro. A paixão proibida de Aminon por Tamar durou muito pouco. Em 2 Samuel capítulo 13 e o versículo 15. Em Provérbio capítulo 15, verso 17, o sábio Salomão afirma que é melhor um prato de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em seguir a paz. Seguir a paz é viver em harmonia com Deus e com o seu semelhante. O jovem precisa vencer a inquietação e a ansiedade e descansar em paz nas promessas do Senhor. Em Salmo 29, versículo 11, a Bíblia afirma: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. E no Salmo 119, versículo 165, o salmista afirma: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. O jovem precisa meditar na palavra de Deus a fim de obedecer, louvado seja o nome do Senhor, e obter muita paz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela nos exorta e nos ensina. Se quisermos viver uma vida honesta, uma vida abençoada por Deus, louvado seja o nome do Senhor, é necessário que nós possamos nos desviar da aparência do mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com essa palavra, que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.